Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse vídeo. Nós estamos aqui para mais um vídeo daquela série de como superar a perda de alguém que se ama, né? Já fazem mais de 8 meses que eu perdi a minha esposa e já gravei, me parece, esse é o quarto vídeo. Se você não assistiu ainda os outros 3 primeiros vídeos, eles estão aí no canal. Eu já falei sobre o primeiro impacto que eu tive, eu já falei também sobre a questão de você ali procurar entender, não acreditar. Porém, hoje eu quero falar de outros assuntos e de outras experiências que eu vivi. Primeiro, a experiência de você, naquele momento ali, ainda na segunda-feira à noite, porque isso aconteceu na segunda-feira à noite, do dia 2 de novembro de 2020. Então, eu percebo hoje que ali no primeiro momento, eu não sei se isso é do próprio organismo da pessoa, se é da natureza humana, mas eu prefiro acreditar que seja algo de Deus, algo que vem de Deus. E aí eu lembrei daquelas palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador. Então ele fala que o Espírito Santo é um consolador, e eu quero explicar bem isso, que o fato de consolar não quer dizer que a pessoa não vá sofrer, tá? E o que aconteceu? Naquela noite, depois de ver a situação, de ligar para o Paulo e a Teresa, eu sempre falo aqui do Paulo e da Teresa porque foram as pessoas que estiveram comigo ali naquele momento. Então, eu sempre cito eles aqui. Mas eu tive que depois ir para a esquadra, ou seja, para como se fosse uma delegacia, a GNR, para poder prestar o depoimento. Porque até então existe uma série de questões que envolve, né? Por exemplo, começam ali as investigações. E as investigações, elas no início, elas vão apontando para, enfim, para várias frentes, né? Um assalto, ou foi o esposo, enfim, alguma coisa que pudesse ter acontecido. Então, eu fui dar o depoimento. E até então, o Lucas não tinha sido achado ainda, tá? Ele não tinha sido achado. Eu não preciso agora a hora, mas eu acredito que já eram mais 11 da noite, entre aí 11, 11 e pouca. Então eu vou na esquadra para poder contar tudo aquilo como foi aquele dia, onde eu estava, o que eu tinha feito, tinha falado com ela, aquela coisa toda. E ali naquele momento, eu vou dizer para você, naquele momento, tá? Naquela situação ali, eu estava falando normalmente. Eu conseguia falar normalmente, porque existem pessoas que nessa hora elas ficam muito nervosas, elas ficam muito desesperadas, aflitas e às vezes até mesmo inertes diante da situação. Elas não conseguem falar sequer, ficam chorando, chorando, chorando. Por isso que eu digo que cada pessoa tem a sua reação.
Cada pessoa tem a sua estrutura. Quando eu conto aqui a minha experiência, eu quero dizer para você que isso é algo pessoal. Isso é algo muito pessoal. Cada um vai reagir de uma forma. Cada um vai reagir de uma maneira. Claro que depois, por exemplo, um dia depois, 2 dias depois, a situação foi diferente, tá? E por isso que eu digo que não sei se é da natureza humana ou se é da própria natureza da pessoa, e por isso eu prefiro acreditar que tenha sido Deus ali naquele momento, que eu tive essa reação. Eu consegui falar, sabe, com clareza, tudo que eu tinha feito ali naquele dia, como eu tinha saído para trabalhar, levado ela para o trabalho, tinha ido em casa almoçar, enfim. E aí eu consegui. E no meio do depoimento, o delegado que estava pegando o depoimento, um inspetor, alguma coisa assim, eu percebo um movimento dentro da delegacia, ali da GNR, de Paio Pires, eu percebo um movimento. E ele me pede, recebe uma chamada, alguma coisa assim, e pede para sair. E eu percebi ali que, assim, no meu instinto, eu percebi que eles tinham encontrado o Lucas. Que eles tinham encontrado o Lucas. E aí, ele voltou depois de um tempo, continuou, não me falou nada, e continuou o depoimento. Quando ele terminou o depoimento, quando ele terminou ali o depoimento, aí ele disse assim: o seu filho já está com a gente. Ou seja, eles já tinham pego o Lucas. E aí o que aconteceu? Eu perguntei, mas aonde ele estava? Ele falou, não, ele estava sentado ali e tal, não reagiu, não fez nada, absolutamente nada. Ou seja, naquela hora ali, naquele momento, eu comecei a pensar realmente que o Lucas tinha tido algum distúrbio ali, tinha tido algum surto ali naquela hora, naquele momento, alguma coisa tinha acontecido. Bom, mas eu saí dali e o Paulo e a Tereza estavam me esperando lá de fora e fui então em direção à casa do Paulo e da Tereza. E levei também, ela levou a cachorrinha, a Belinha. Então, e fui dentro do carro, assim, conversando com o Paulo e com a Tereza e tentando, sabe, encontrar, assim, alguma coisa que pudesse explicar aquilo, que pudesse explicar aquela situação. E aí vem outra questão, que você começa a pensar, bom, aonde foi que eu errei? E se eu estivesse lá, eu não poderia ter evitado isso? Não poderia ter evitado? E uma coisa que me marcou muito, meu irmão, minha irmã, foi o fato de eu começar a pensar, e isso foi uma coisa assim que eu tive que ter forças, e Deus me deu forças para isso. Eu começar a pensar, olha, você não defendeu ela, você não estava lá para defender ela. Você não estava lá para defender ela. Então vinha esses pensamentos. Mas eu estava trabalhando. Na verdade, eu não poderia estar lá. Eu estava trabalhando. Porque às vezes também vem em determinadas situações isso, de que você tem alguma culpa ali, sabe?
É como se alguma coisa viesse para querer jogar uma culpa em cima de você. Isso acontece em outras situações também. Às vezes um problema no casamento, você fica a perguntar, mas por que houve a separação? Foi culpa minha? Por que meu filho é assim? Foi culpa minha? Eu sou culpado? Então, eu fiquei pensando também nisso. Mas depois, eu pensei assim, mas se eu tivesse lá, de repente também não poderia ter sido uma tragédia maior? Não poderia ter acontecido algo maior do que aconteceu? Então, algumas coisas, elas vão acontecendo na nossa mente, dentro da gente, diante de situações assim, que nós devemos saber lidar com elas, embora a situação seja muito difícil, muito complicada. Então, eu queria deixar aqui nesse vídeo isso, que eu tive essa força ali naquele momento. Naquele momento eu tive essa força. Claro que os dias seguintes foram difíceis, foram bem difíceis, e eu vou contar. Mas ali naquele momento eu tive essa força. E essa força eu creio que ela vem de Deus. De onde veio essa força ali naquele momento? Com certeza ela veio de Deus. Eu espero que você continue confiando em Deus, porque os momentos difíceis, as lutas, elas podem vir para todos, para qualquer um. E saiba, meu irmão e minha irmã, que nos momentos difíceis, Deus está com você. Deus está com você mesmo nos momentos difíceis. Talvez você diga assim, mas Ele está comigo, mas a dor continua. Sim, a dor está aí, mas se você ainda está de pé, se você ainda está conseguindo superar isso, e você está conseguindo ultrapassar isso, é porque Deus, Ele está aí com você, cuidando de você. Tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Espero que esses vídeos possam ajudar de alguma forma aqueles que, infelizmente, passaram e passam por situações assim. Que Deus continue lhe abençoando e vamos em frente.